Olá, eu sou Michele Funkmaier, química responsável da empresa American Nutrients. Oi pessoal, eu sou o Davi, sou zootecnista na American Nutrients. Na produção animal podem haver várias fontes de água e todas são passíveis de uso para a dessedentação dos animais e em serviço da criação. A opção pela fonte de água será determinada pela quantidade e qualidade da mesma, pelo risco ambiental e pelos custos de uso, captação e distribuição. Vamos entender algumas fontes. Rios são as fontes de maior risco, pois interagem com diversas atividades humanas ao longo do seu curso. Cidades, indústrias, agricultura, entre outros, que por sua vez poderão promover impactos negativos na qualidade da água, podendo resultar em água sem padrões de qualidade necessário para o consumo dos animais. Se o rio é a única fonte de água disponível, recomenda-se a frequência mensal de análise e sugere-se que esta fonte seja substituída por outra mais segura. Se a substituição não puder ser integral, que seja pelo menos parcial, utilizando-se poços ou captação de água da chuva. Um dos fatores a ser considerado neste caso é a sazonalidade de vazão e escassez, ou também a falta de água em alguns períodos. Por horas também, a água pode se tornar estagnada, com baixa qualidade e baixa vazão. Nesses tipos de fontes, há ocorrência de altos níveis de coliformes fecais e outros micro-organismos, e é preciso atentar-se à legislação ambiental para o seu uso. Os lagos e lagoas podem ser adaptáveis às várias condições produtivas. Conseguem armazenar grandes quantidades de água, entretanto há dificuldade de utilização em solos arenosos e rochosos. Essas opções apresentam um risco, pois geralmente são estruturas de fácil acesso a humanos e animais. Para aumentar a segurança dessas fontes, o consumo nunca deve se dar de forma direta, pois assim como visto anteriormente, os níveis de contaminação são extremamente elevados. Lagos e tanques, por serem ambientes de água parada, estão mais suscetíveis aos processos de eutrofização. O que caracteriza esse processo é a cor esverdeada da água, que também pode apresentar tons de vermelho e azul, bem como presença de manchas oleosas. Dependendo do grau de eutrofização, os animais irão reduzir o consumo, podendo ocorrer casos de óbito pela toxidez decorrente da presença de certas algas. Para essas fontes, recomendam-se análises com frequência semestral e, caso necessário, com maior frequência na época do verão, pois é nesse momento que pode ser verificado o crescimento abrupto de algas que depreciarão a qualidade da água. Nascentes, poços e cisternas são uma boa opção, pois apresentam baixo risco. São fontes localizadas na área da propriedade e, portanto, a qualidade que terão depende de grande parte do manejo que é feito na fonte. Ou seja, a conservação da qualidade é de responsabilidade do produtor. Outro parâmetro relevante nas fontes subterrâneas é a composição físico-química, pois dependendo da fonte desta água, a mesma pode carrear minerais e que vão influenciar na sua composição. Para tanto, pontos importantes relacionados a estas fontes são nascentes protegidas e isoladas do contato humano e animal, poços construídos de acordo com as recomendações técnicas e bem conservados, cisternas manejadas respeitosamente sobre as normas técnicas das quais são exigidas, uso do solo, de fertilizantes e de agroquímicos de forma conservacionista e correta vão também proporcionar águas de boa qualidade. Nesses casos, análises anuais são suficientes para avaliar se a qualidade da água está de acordo com o padrão. Em poços superficiais, localizados em regiões agrícolas com intenso manejo de solo, a frequência de análise deve ser maior, pois esses são mais suscetíveis à contaminação por infiltração e escorrimentos superficiais. Suas estruturas devem ser checadas periodicamente.
objetivando reparar possíveis danos que poderão comprometer a qualidade da água. Poço simples é quando é perfurado manualmente até chegar no início do lençol freático. Mais fácil de contaminar com a água da chuva, insetos, animais, pois sua profundidade média é de 20 metros. O poço semi-artesiano capta água de reservas mais profundas, utiliza bomba ou compressor de ar para a extração da água, dificultando assim a contaminação. Geralmente tem filtros para reter as sujidades e a sua profundidade vai de 20 a 50 metros. O poço artesiano capta água de reservas mais profundas, como os aquíferos, e pode ser jorrada ou não. Pode precisar de uma bomba, como não. Por estar em regiões mais profundas, geralmente não precisa de filtro, e é um poço tubular com profundidade de 50 até 2.000 metros. Uma alternativa também é a captação da água da chuva, opção muito utilizada em áreas remotas, onde outras fontes não estão disponíveis ou quando essas fontes não têm oferta de água suficiente, como por exemplo em regiões áridas e semiáridas. A quantidade e qualidade da água dependem da precipitação das emissões da região, e o custo é considerável. Em algumas regiões, há também a possibilidade de utilizar água ofertada pelas companhias de saneamento ou poços comunitários. Essa opção é bastante confiável em qualidade, pois deve cumprir todas as legislações vigentes e o padrão de qualidade da água irá atender ao uso para consumo humano. Apresenta pouca interrupção de vazão, porém não está disponível em todos os locais e tem um custo de consumo mínimo com taxa e tributos. No caso de poços, também há gastos com manutenção e energia. A análise da qualidade da água devem ser realizadas periodicamente, não somente no momento em que um problema for detectado, pois isso significará maiores gastos financeiros para a correção de algo que poderia ter sido evitado se houvesse a prática do monitoramento da qualidade das perdas de rentabilidade devido à redução do desempenho dos animais. A frequência mínima deve ser de uma análise para cada fonte de água por ano, destacando que o tipo de fonte irá determinar uma frequência maior, ou seja, quanto maior o risco de poluição ou contaminação a que a fonte estiver exposta, maior a periodicidade de análise durante o ano. A qualidade da água de uma fonte é resultado da condição da bacia hidrográfica, do manejo da área, do entorno, e também do uso que se faz dela. O acesso de humanos e animais a uma fonte de água é sempre um risco à sua qualidade. Por isso, as fontes devem sempre estar bem protegidas, isoladas fisicamente, e a água deve ser ofertada aos animais por bebedouros. Não existe fonte de risco nulo, pois a água está sempre interagindo com diversos fatores e pode ter sua qualidade alterada por qualquer atividade humana. A qualidade também não é estática no tempo, alterando de acordo com eventos ambientais, como chuva ou eventos humanos, como o uso de fertilizantes. Assim, no mesmo caso de fontes de água subterrâneas, como poços, a qualidade da água pode ser alterada, o que reafirma a necessidade de que seja feito um monitoramento. Então, quais os cuidados com a coleta de água? Ao coletar uma amostra de água, é importante seguir o protocolo de amostragem do laboratório, a fim de assegurar que os resultados sejam confiáveis e precisos. Se a coleta e o manuseio são feitos de forma errada, a amostra irá se deteriorar, comprometendo toda a análise. Isso significa perda de tempo e de recurso financeiro. Também orienta-se a contratação sempre de um laboratório confiável. Onde coletar a água, a amostra deve ser representativa da água que os animais bebem. Em propriedades de criação de suínos e aves, deve-se coletar uma amostra no último bebedouro da linha,
pois a tendência é que essa apresente a pior qualidade. Pontos após o sistema de tratamento da água também são recomendados. É indicado também que se deixe a água correr por um tempo antes de fazer a coleta. Os frascos de coleta devem ser fornecidos pelo laboratório que realiza as análises e só devem ser abertos no momento da coleta. Não deve-se utilizar frascos da propriedade, pois não há garantia de que foram limpos de acordo com as recomendações técnicas. É importante que no frasco de coleta seja especificado o nome do produtor, local da coleta, tipo de fonte de água, data e hora da coleta e o objetivo do uso da água. O volume de amostra a ser coletado sempre deve ir de acordo com a recomendação do laboratório. Para isso, é necessário um contato prévio com o laboratório especificando a fonte a ser amostrada, as condições do entorno, o objetivo do uso desta água e também as análises que devem ser feitas. Quanto tempo posso armazenar a amostra antes dela ir ao laboratório? Vai de acordo com a recomendação do laboratório, considerando as análises que serão feitas. E é importante atentar-se que para algumas análises é necessário adicionar conservantes no momento da coleta da amostra. Quanto à temperatura de armazenamento da amostra, é importante armazenar a mesma sob refrigeração a 4 graus, pois isso impede de que micro-organismos presentes se proliferem. Queremos avaliar a amostra exatamente como ela foi coletada. Obrigada por participar do nosso curso e continue nos assistindo para saber mais sobre qualidade da água.